Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Que Tem Vaga, nosso espaço semanal para falar sobre tudo o que versa o mercado de trabalho, carreira. E você já ouviu falar do movimento Quiet Quitting, ou demissão de forma vagarosa, né? Aquela demissão que faz muito jus ao que está acontecendo principalmente nos Estados Unidos, mas que está dominando o mundo, a demissão silenciosa. O que é isso? O que ela consiste? Quais são as consequências? Como o mundo do trabalho está lidando? Bom, fica por aqui porque o Rudney Pereira Júnior, sócio da BR Talent, vai contar para você que nos assiste todos os detalhes. Seja muito bem-vindo. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Muito obrigada por estar aqui conosco. Qual seria o conceito da demissão silenciosa, Rudney? É um conceito interessante, porque a gente tem visto isso acontecer desde meados do ano passado, agora carregando para 2022, e a gente percebe que isso é um fenômeno que começou nos Estados Unidos, né? Então, a gente vem desses anos de pandemia, onde todo mundo ficou obrigado a ficar em casa praticamente, né? A gente viveu uma mudança forte nas relações de trabalho, na forma como você trabalhava e como é que você estava dentro do escritório, fora do escritório, gente que acabou saindo, né, dos empregos. E aí, o pessoal que acabou ficando no trabalho, né, assim, continuou no mercado de trabalho, começou, então, a receber os auxílios que vieram aí dos Estados Unidos, né, do governo, como aconteceu em vários lugares do mundo. E aí, quando a gente começou, né, a pandemia começou a arrefecer, as pessoas começaram a voltar. E se tinha muita dúvida de como é que seria essa volta, né? Porque aí os auxílios foram terminando, as crianças foram voltando para a escola, as pessoas foram voltando para o trabalho e isso começou a mudar. Então, você começou a perceber nos Estados Unidos um movimento muito forte de pessoas não querendo voltar, de pessoas se demitindo e num volume muito grande de demissões, de pedidos de demissão. Né? Então, pessoas que trabalhavam, por exemplo, com serviços, com varejo principalmente, acabaram chegando aí num momento de vida que falaram, não, eu não quero mais viver isso aqui. E aí, essa onda de demissões foi crescendo, crescendo e aumentando, e as pessoas foram compartilhando isso com as outras pessoas, nas redes sociais principalmente, com blogs, e aí fazendo com que as pessoas pensassem, falar, peraí, o que eu estou fazendo aqui também? Se as pessoas estão fazendo isso, meus colegas, outras pessoas que estão nas mesmas condições, por que eu não posso também? E isso também é muito forte lá fora, porque a gente tem uma diferença de legislação trabalhista muito grande. Né? Lá fora, nos Estados Unidos, por exemplo, o mercado de trabalho é muito pouco regulamentado. É muito diferente do que a gente vive aqui quando a gente fala, por exemplo, de quem é regido pela CLT. E aí, um pouco desta força desse movimento vem exatamente para tentar fazer com que as empresas repensem as relações de trabalho. Claro. E essa diferença legislativa que você cita é muito importante a gente falar, porque não basta só você se influenciar porque é uma moda mundial. Você tem que ver realmente o contexto, o recorte de cada legislação, de cada nação, porque é uma coisa muito séria, né? Você vê o protagonismo do colaborador que realmente veio, só que até que ponto esse protagonismo é benéfico ou não tanto, desse ponto de vista de você sair simplesmente ou fazer o mínimo necessário. Exatamente, né? exatamente. Porque essa questão que vai para a legislação, a gente pode falar também de uma diferença grande cultural. Né? A gente, querendo ou não, a gente é latino, a gente tem uma relação de trabalho diferente. Né? Eu brinco isso muito com os meus candidatos, com os meus clientes, porque assim, a forma como a gente encara o trabalho já é muito diferente, mesmo quando a gente fala das gerações. Né? Então, a gente é mais próximo, a gente tem amizades no trabalho, a gente tem amizade com o chefe, você tem uma forma de levar isso de uma outra maneira. Então, quando você pega e entende que não dá para você replicar simplesmente o que está sendo feito lá fora, né? Porque isso começou nos Estados Unidos, você está vendo isso em alguns lugares da Europa, principalmente no Reino Unido. Não dá para você trazer isso para cá, ipsis literis. Não dá para você achar que simplesmente
a coisa aconteça da mesma forma e pelos mesmos motivos. Agora, como as empresas devem lidar com isso? Por exemplo, vamos olhar aqui para o Brasil. Caso a gente pegue um exemplo XY, o RH, a gestão, como é que está lidando com isso? Ou como pode se preparar para que, né, tenha mínimos aí de estragos com esse movimento? Porque é um estrago. Eu vou te falar, eu vou te falar que assim, tem muito RH assustado. Imagino. Porque quando a gente fala, né, desse movimento, ele está surgindo muito mais forte com os millennials, com a turminha da geração Z, que está começando a entrar no mercado de trabalho. E aí, quando você pega, né, o pessoal mais antigo, donos, né, os baby boomers que ainda estão aí na gestão, são donos de empresa, e os X, né, que estão aí também em cargos de gestão, você tem um choque de gerações muito grande. Então, as pessoas ficam assustadas porque você tem a turma da época que fala, nossa, trabalho é a minha vida, e esta geração que entende, não, a minha vida não é só o trabalho. Então, você tem uma diferença grande de conceito muito forte. Então, os RHs estão começando a ficar apavorados. Por quê? Porque você começa a ter uma dificuldade de reter as pessoas, de trazer as pessoas, principalmente, e de reter essas pessoas e fazer com que essas pessoas, esses funcionários, esses colaboradores, performem bem. Porque, na verdade, você quer alguém dentro da tua equipe que performe bem. Né? Ninguém... você não espera o básico das pessoas. É óbvio que você tem o outro lado, né? Mas quando você contrata alguém, você espera que essa pessoa faça mais. E até para a própria evolução do colaborador, é necessário esse próprio engajamento, essa Sim. coisa de tipo ser multitarefa, mas de uma forma positiva, obviamente, e saudável, né? Tem os limites de tudo. Tudo em excesso não é bem-vindo, não é? Não. E eu acho que isso é muito importante quando a gente olha e a gente entende que não precisa ter o excesso, né? Mas também não dá para ficar só no básico ou fazer menos do que o básico. Porque aí a gente entra um pouquinho naquela questão de o que eu quero para mim, para minha carreira, para minha vida. Né? Então, assim, se o meu trabalho não é mais a minha vida, se não é o ponto focal da minha vida, o que é? Como é que eu faço o balanceamento disso? Né? Como é que eu enxergo a minha carreira? Porque não dá para a gente dissociar. Né? Depois desses 2 anos e tanto já que a gente vem vivendo na pandemia, ficou mais difícil a gente dissociar o que é a vida pessoal da vida profissional, porque a gente começou a bagunçar tudo. E aí foi onde as pessoas começaram a repensar mesmo para onde eu vou, como é que eu vou trabalhar, como é que eu vou fazer. E eu acho que isso tem feito as pessoas pensarem tanto das gerações mais novas, né, dos millennials para os Zs, quanto o pessoal das gerações mais antigas. E a figura do líder nisso tudo? Porque a diferença de chefe e líder é clara, é necessária Sim. também ser dita, porque a gente não quer mais aquela figura do chefão, né, que manda e que não tem um contato humanizado com sua equipe. Como é que o líder deve se comportar ou pode fazer também, mexer ali seus pauzinhos para que tenha um engajamento, tenha a harmonia da sua equipe? Isso tem sido uma preocupação muito forte também das empresas, dos RHs, das diretorias, porque, na verdade, a condição de liderança, ela é nata, você vai desenvolvendo, mas os RHs também precisam ajudar as pessoas a se desenvolverem como líderes. E este papel é muito importante, porque você imagina a dificuldade que você tem, sei lá, de ter uma equipe uma equipe pequena de 10 pessoas, cada um na sua casa, por exemplo, ou num trabalho híbrido, então que você na semana não consegue ter todo mundo no escritório ao mesmo tempo hoje, né? Então você tem 5 que estão num dia, 5 que estão no outro, 3 que não vieram, sexta-feira não vem ninguém. Como é que você faz, né, para você passar todos os desafios, tudo aquilo que você quer que a pessoa faça, as metas, engajar, manter todo mundo na mesma direção. Então esse desafio tem sido muito forte. E aí, do lado de cá, né, das empresas e dos RHs, a gente tem trabalhado muito fortemente para fortalecer esse líder. E aí, com ferramentas, com treinamentos, com desenvolvimento, com autoconhecimento, porque esse líder também ele tem que entender que não tem uma receita de bolo.
Cada caso é um caso, cada pessoa, cada cabeça é um mundo, como fala, né? Não, e cada realidade de empresa, cada realidade de segmento, porque um pouco do que me preocupa é quando a gente tenta nivelar as coisas, né, massificar. A gente tem que entender muito que aquilo é um microcosmo. Né? Uma empresa, uma equipe, você vai montando aquilo, óbvio, vai todo mundo para o mesmo lugar. Mas a gente tem que entender que as realidades são muito diferentes. Né? Então, a dificuldade que a gente tem hoje é como é que eu faço você ser um profissional melhor, como líder, para que você possa fazer da tua equipe uma equipe de alta performance, que este é o desafio. Sim. Né? Que é sempre tentar aí fazer mais com menos. No primeiro semestre aqui no Brasil, a gente teve aí quase 3 milhões de pedidos de demissão voluntários. Né? E aí a maioria dessas pessoas que saíram pediram para sair, são pessoas com boa formação, com maior nível de escolaridade, com cargos um pouco mais altos. Então você vai falar para mim assim, nossa, mas foi por conta de remuneração? Simplesmente não foi. Lidar com o ser humano traz muitos desafios, né? Para mim, para você, para todo mundo que convive em grupo, em sociedade, não tem como, a gente não pode disso. Agora, soft skills e hard skills, que também é outra coisa que o mercado de trabalho sempre está em cima, né? As habilidades técnicas e comportamentais, principalmente. Como é que a gente pode fazer esse link entre soft skills e esse movimento de demissão silenciosa, por exemplo? É incrível, porque, na verdade, quando a gente olha, né, e a gente continua contratando por hard skills, né, a gente vai olhar para o que a pessoa já fez, o que ela conhece, quais são as ferramentas que ela usa, para onde ela está caminhando, mas o desenvolvimento dessa pessoa vai passar muito fortemente para os soft skills. Né, e ela provavelmente vai crescer ou vai sair da empresa por conta deles. Sim. Então, o movimento que a gente tem visto hoje é esta preocupação enorme em desenvolver as pessoas, olhar para as pessoas com um olhar muito humano, de muita compreensão, de muito entendimento, para fazer com que os soft skills, né, sejam avaliados, sejam compreendidos e essas pessoas consigam fazer com que aquela característica nela que é mais importante apareça e você vai fazendo como se fosse um quebra-cabeças mesmo. Você vai juntando, ó, esse aqui tem isso, esse aqui tem aquilo, vamos juntar, então vamos pegar as fortalezas de cada um para formar uma equipe que seja mais produtiva e que se apoie. Porque uma das coisas que é muito importante e que a gente vem vivendo nesses 2 anos é uma rede de apoio. Sim. Ninguém solta a mão de ninguém, vamos junto. Porque né? a gente teve que reaprender. Nesses 2 anos, a gente teve que reaprender. Viver a vida pessoal, passando por tudo que a gente passou, mas a gente teve que reaprender a trabalhar. A trabalhar e a lidar, né, com o outro, com a vida, com a efemeridade, com a incerteza, tudo. Né? Porque você tem hoje situações que você não vivia. Né? Você está fazendo reunião com o teu diretor, com o dono da empresa, com o teu bebê no colo. E tudo bem. Com o gato pulando na sua cabeça. Então, a gente aprendeu que tem coisas que são mais fáceis de lidar, que a gente aprendeu que isso não vai fazer diferença no teu resultado, mas que tem outras coisas que você vai ter que fazer também. Né? Tudo bem ficar com o gato pulando no pescoço, mas a gente tem que entregar e não é fácil. Não é mesmo. Olha, e para tentar facilitar a vida de quem nos assiste, dos trabalhadores aqui, a gente abre espaço agora para você que pode interagir. O espaço interativo aqui no Aqui Tem Vaga. Nosso e-mail já está na sua tela, aqui-tem-vaga@band.com.br. Você pode participar, aproveitar a presença dos nossos especialistas aqui ao longo dos nossos programas para tirar a sua dúvida. A Michele Torres é a primeira a interagir, ela é de São Paulo e manda uma pergunta para você hoje, né? E ela fala o seguinte: qual a importância do debate sobre saúde mental quando olhamos para a demissão silenciosa? Como interagir com os nossos colaboradores de forma que afaste ou pelo menos conscientize para evitar essa onda? A pergunta é ótima, porque esse, inclusive, é um dos pontos que a gente percebe que fazem muito sentido quando a gente fala deste movimento da demissão silenciosa. Muita gente tem optado por tirar um pouco do pé do acelerador no trabalho exatamente em prol da saúde mental. Né? Pelo esgotamento. Você tem hoje
casos muito fortes de burnout, de depressão, de crises de ansiedade. Então, quando a gente olha para esse universo da saúde mental versus o que eu estou trabalhando, como é que eu estou no meu dia a dia no trabalho, faz muito sentido a gente olhar para dentro, falar, peraí, como é que eu vou lidar com isso? Talvez para não chegar numa situação de desistir, né? Como é que eu consigo pedir ajuda sem parecer fraco, sem ter medo de demonstrar que eu preciso de ajuda? E como é que a empresa consegue suportar, porque isso também virou uma necessidade muito forte da área de recursos humanos e das diretorias como um todo, que não, isso é um tema que eu preciso tratar. Então, como é que a gente vai buscar ferramentas, como é que eu vou buscar condições e dar condições para os meus colaboradores para tratar disso e fazer com que isso não seja um tabu. Eu acho que isso é o mais importante. Muito bom. Michele, respondida então sua questão, espero ter ajudado. A gente conta sempre com a colaboração de pessoas como a Michele, faça como elas, e também como a Jaqueline Amorim, que chega por aqui também perguntando o seguinte. Ela conta primeiro, tem um filho adolescente que já está entrando em estágio e acompanha toda essa geração que é conectada. Como preservar, então, o engajamento e também o lado profissional desses jovens? Este é um desafio muito forte de quem é pai e mãe dessa meninada. A geração está totalmente digital, né? Ela é totalmente digital e a gente hoje vive um bombardeio de estímulos. E a gente não controla. Não adianta você falar para alguém hoje que está entrando em programas de aprendizagem ou que já está fazendo estágio, não, você não vai estar conectado, você não vai entrar no TikTok, você não vai viver postando coisas no Instagram. É impossível. Mas a grande questão hoje é fazer com que essa meninada entenda muito também por exemplos, né? Então, os pais e as mães podem estar muito próximos dos filhos, explicando. Eu acho que tem muita leitura interessante. Hoje você tem coisas que são muito fáceis de você tem acesso à informação de tudo quanto é jeito, né? Então, e a gente tem muito material legal, né? Como o programa. Se a gente for analisar friamente, a gente não tem desculpa para não ter informação. Então, manter o engajamento dessa meninada é muito trazer qual é a importância, qual é o propósito, ajudar muito nas escolhas de carreira e estar muito próximos. Porque uma das coisas que a gente percebe que a própria, né, eu trabalho muito com essa turminha também de estágio, que eles sentem falta é da figura do pai e da mãe próximos, né? Sim. Então, quando a gente está perto e a gente troca, tudo fica melhor. E essa busca fica contínua de uma maneira que, né, você vai ser busca contínuo, referência. porque na verdade, né, assim, a gente, né, me alongando um pouco nisso, mas você pega, por exemplo, você tem empresas no passado que assim, o pai trabalhou na empresa porque o avô trabalhou, e aí era o sonho do pai colocar o filho. Hoje você quase não tem isso, porque, de novo, as relações mudaram. Mas você trazer para o teu filho a importância de uma carreira, a importância de uma relação de trabalho saudável, né? Porque hoje a gente está aí podendo empreender, podendo trabalhar fora, podendo trabalhar para empresas que estão lá fora, estando no Brasil. Então, o mundo mudou. Né? Então, acho que cabe para o pai e para a mãe também serem este suporte muito forte para os filhos, né? Boa. Procurarem informação, procurarem ajuda para que eles possam suportar essa meninada aí no começo de carreira. Pois é, olha, aqui tem vaga@band.com.br, nosso e-mail, manda sua pergunta para a gente que tiramos suas dúvidas. Para finalizar, o João Moura, ele é de Minas Gerais, ele fala o seguinte, Rodney, existe cargos que são mais afetados por esse processo de demissão silenciosa, como também evitar e diminuir o turnover? Quando a gente olha, né, assim, acho que quando a gente fala de cargos, eu acho que não seriam bem cargos, mas quando a gente pode falar das posições que não são de liderança. Né? Quando você tem liderança, quando você tem equipe, isso tem sido um pouco menos comum. O pessoal que está aí nas funções, e aí isso independe do segmento, tá? A gente pode falar de serviço, pode falar de indústria, pode falar de comércio. O pessoal que está em posições de liderança para cima,
você encontra as pessoas um pouco mais firmes nos propósitos, estão lá batalhando um pouco mais para continuar, para aparecer e para se desenvolver. O pessoal que está mais desanimado, vamos chamar assim, é o pessoal que está ainda nos níveis mais, não vou dizer níveis mais baixos, porque eu vou estar falando de analistas, de especialistas, de gente que está aí ainda que não abarcou a gestão. E aí, você fala para mim assim, como é que a gente evita o turnover? Como é que seria uma fórmula para a gente evitar isso? A gente volta para a história da liderança, a gente volta para a história de como é que as empresas vão fazer com que esses funcionários se sintam pertencentes, sejam engajados aí para onde a empresa quer ir, a forma como a empresa quer seguir, para onde ela está caminhando. E aí, olhando um pouco, voltando para o comecinho lá que a gente falou de legislação e das diferenças, quem hoje está empregado está buscando que a empresa faça por ela o que se espera de alguém que tenha uma estrutura. Então, poxa, eu tinha um benefício X, vamos mudar para alguma coisa, para cuidar de saúde mental, para inteligência financeira, a assistência médica hoje é uma coisa muito importante. Então, quando você olha este pacote como um todo, o funcionário ele fala assim, poxa, vale a pena ficar aqui. Eu tenho um líder legal, eu tenho um propósito e a empresa me dá uma estrutura de trabalho que eu posso falar, poxa, vale a pena ficar aqui. Ótimo. Rudney, respondida então perguntas, você faça como a Jaqueline, a Michelle, o João, participa aqui com a gente sempre. Toda semana temos esse espaço no canal para você interagir e também ficar por dentro de tudo o que acontece no mercado de trabalho e carreira. Aqui tem vaga@band.com.br. Bom, seguimos por aqui ainda, porque você tocou num assunto que me chama a atenção sobre realmente o pacote de benefícios, né? Não só hoje dinheiro, o salário, os valores prendem. Você tem que ter realmente propósito naquilo que está fazendo, porque senão não tem por onde ficar. Não tem, não tem. Porque hoje você pega, por exemplo, nesse primeiro semestre aqui no Brasil, a gente teve aí quase 3 milhões de pedidos de demissão voluntários. Né? E aí a maioria dessas pessoas que saíram pediram para sair, são pessoas com boa formação, com maior nível de escolaridade, com cargos um pouco mais altos. Então você vai falar para mim assim, nossa, mas foi por conta de remuneração? Simplesmente não foi. Não foi. Né? Óbvio, a gente vive hoje no Brasil uma taxa de desemprego absurdamente alta ainda, né? Já está aí batendo ainda os 12%, quando você compara com os Estados Unidos, que a gente está falando de 4,5%. Né? Quando a gente olha para isso, você fala, poxa, mas tem tanta vaga, tem tanta gente desempregada e a gente não consegue fazer esse match, a gente não consegue fechar isso. E as pessoas ainda estão pedindo demissão. Então, onde é que está o mistério disso tudo? Onde é que a conta não fecha? No propósito. Propósito é uma palavra forte. Inclusive, Rudney, a pandemia trouxe também muitas palavrinhas que ficaram aí versando, né? Flexibilidade, adaptação, propósito. Qual seria uma palavra assim que você usaria quando a gente olha para o futuro do trabalho, por exemplo, Rudney? Desafio, Mudança. hein? Mas eu vou te responder rápido, mudança. A gente entrou numa realidade hoje que ela não vai voltar para o que era. Quando a gente fala de mercado de trabalho hoje, eu vou dizer para você que a palavra que me vem na cabeça é mudança. A gente está vivendo momentos de mudança nesses 2 últimos anos que não vão parar por aí. Quem tem ainda a impressão, ou tem, sei lá, a saudade de viver aquilo que a gente viveu antes de março de 2020, não vai voltar. Bom saber. Bom, a gente está quase chegando no fim do programa, infelizmente. Mas antes, claro, suas dicas profissionais, suas considerações finais aqui com a gente, qual seria? Olha, eu vou ser bem peito aberto, bem coração aberto. Eu acho que a gente precisa ter muita clareza de que, sim, uma relação de trabalho é uma relação de trabalho. Não dá para a gente fazer uma comparação de que é uma família, de que a gente está lá por esporte ou que a gente vai trabalhar sem esperar nada em troca. Mas a gente tem que ter muita clareza de que isso faz parte da nossa vida e é uma parte muito importante. E
hoje, com tudo que a gente passou, com tantas dificuldades, com tanto aperto que a gente passou nesses tempos todos, que foram muito difíceis e ainda são, a gente precisa estar feliz. Parece coisa de consultor de recursos humanos, de gente que fala para esse público, mas é verdade. Porque uma das coisas que a gente precisa é estar feliz. Sim. E não é difícil. Quando a gente entende que está fazendo o que a gente gosta, no lugar que a gente gosta, sendo acolhido pelas pessoas e sendo reconhecido, dá aquele quentinho no coração, a gente fica melhor. Né? Então a gente sabe que a gente dorme e acorda numa realidade melhor, sabendo que não é só isso que a gente faz da vida. E com felicidade, então, e também gratidão, nós finalizamos aqui. Muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço. Foi muito bom. Agradeço vocês. Muito obrigado. Obrigada, até a próxima. Obrigado. Para você que nos acompanha, também fica aqui o convite para seguir sempre acompanhando Aqui Tem Vaga, na sua plataforma de áudio utilizado, nosso podcast, e também nas redes sociais, YouTube, Band Jornalismo. Até o próximo programa.